Deixa eu te mostrar um negócio, olha só o que chegou. A plaquinha de 100 mil subscribers, inscritos. Muito obrigado por você que se inscreveu aí. Se você não se inscreveu, clica abaixo para você se inscrever. Bora chegar aos 500 mil inscritos, o próximo. Aqui tá escrito Sinclair Miranda e a Revolution foi presenteado por passar de 100 mil inscritos. Muito obrigado pela sua presença aqui, ok? E vai ficar do lado agora, tá aqui a minha placa Old School, a placa que era do meu outro canal, que inclusive tem o nome de IA. Olha a diferença de tamanho das duas. Essa aqui, ela quase cabe aqui dentro da moldura. E é bem mais fina. Olha lá. Cara, massa demais. E aqui tá escrito IA. Bem aqui, porque não vai dar pra ver direito aí. Vou deixar eles ali. Por que estava escrito IA, Sinclair? Porque em 2016 eu comecei a falar alguns conteúdos de IA, só que não tinha a visibilidade nem a acessibilidade que nós temos com a quantidade de ferramentas de IA que nós temos hoje. Como, por exemplo, no vídeo de hoje, eu vou te mostrar 5 novidades de IAs que talvez você já conheça, mas aqui tiveram novas funções, novas atualizações nesse momento. Como, por exemplo, agora o Midjourney tem um modelo de vídeos. Então, todas as imagens, incluindo essas imagens aqui, ó, eu vou pegar umas imagens antigas minhas que foram criadas usando o Midjourney, que na época estava disponível somente no Discord. Veja como que era a qualidade das imagens. Esse aqui era o melhor, V3. Isso foi quando? Em setembro de 2022. Então não tinha sido nem lançado ainda o ChatGPT, que foi dia 30 de novembro de 2022. Olha só, 4 de setembro de 2022. Então, eu posso pegar qualquer imagem aqui que eu criei e agora com um simples clique no botão animá-las. Essas foram as primeiras versões de imagens do IA Revolution. Vou escolher uma e já vou clicar para animar. Ó, para quem é das antigas vai lembrar dessas imagens aqui, que era justamente as capas dos módulos, né? Ó, eu vou pegar essa. Eu lembro que essa aqui foi a principal capa do IA Revolution durante muito tempo. Eu lembro que eu ficava pensando, pô, na época, né, que ainda não tinha o Kling, não tinha IAs que dava para você animar a imagem, transformá-las em vídeo. Eu ficava pensando, pô, eu quero muito uma animação, algo que crie uma história em cima dos personagens que foram criados como as capas dos módulos aqui do IA Revolution. Ó, maio de 2023 essa aqui. Agora, quando você clica numa imagem, aparece esse novo menu, animar imagem, tá vendo? Tem a forma automática e manual. No automático, tem aqui low motion, que seria pequenos movimentos, e aqui mais movimentos, movimentos maiores, significando que ele vai se movimentar mais, vai ter mais movimento no ambiente e por aí vai. E tem um manual, que se eu clicar, além dele trazer o prompt, ele também traz a imagem, ela fica como o frame inicial. Para quem já usou o Kling sabe como que é. Você coloca lá a primeira foto, você fala, eu quero animar, e você põe o prompt, se você anima a partir daquela imagem, a partir daquela foto. Essa aqui, lembrando, é o manual. Agora, eu posso pegar aqui e falar que eu quero pequeno movimento automático. Então, o próprio Midjourney já está fazendo isso, ele já está lá na fila criando. Clicando aqui em Create, olha só, ele vai carregando 35% completo. Enquanto carrega, como que funcionam os planos aqui? Ele tá bugado com fundo branco, mas eu vou clicar em gerenciar a inscrição, que te lembra que se você ainda não tiver inscrito aí no canal, vai estar escrito aí abaixo, ó, para você se inscrever, então inscreva-se. E os planos funcionam da seguinte forma: tem um plano básico de $10 por mês, que você tem um número de imagens limitado. Então tem 200 imagens que você pode criar. O vídeo vai consumir 8 vezes o que seria uma imagem. Então aqui contaria uma imagem. Se você for criar vídeos, vai contar 8. Então, consumiria 8 de uma vez só. A partir desse plano que eu acho mais interessante, que te dá 15 horas de geração. Essas 15 horas, como que elas funcionam? A cada geração de vídeo, ele vai consumir 8 minutos. Então, você vai colocar que tem 15 horas de Fast Generation, que seria essa geração rápida, diferente deste plano aqui, que tem a geração Relaxed, que eles chamam, que é ilimitado, que não é rápido. Então tem um tempinho que ele fica ali na fila, ele demora um pouco mais, mas como benefício ele também
gera de forma ilimitada. Nesse plano Standard não tem o Relaxed, só tem os Fasts. Então você vai conseguir gerar os vídeos. A cada vez que você clicar para animar, ele vai consumir 8 minutos, tá certo? É essa conta que você tem que fazer. Agora vamos ver como que ficou. Vou clicar, lembrando, eu não coloquei nenhum prompt, ok? Então quem fez isso aqui automaticamente foi o próprio Midjourney. O vídeo ele tem a duração máxima de 5 segundos. E se eu quiser, eu posso clicar aqui para estender, tá vendo? E tem o mesmo funcionamento. Low motion, high motion, low e high no manual e no automático. Passar para o próximo. O que eu percebi durante os meus testes é que o Midjourney, ele desde sempre ele foi uma IA de generativa muito artística, né? Por mais que você consiga fazer coisas bem realistas, eu gosto de fazer aqui também. Só que, ó, isso ficou legal, hein? Como se tivesse escolhido um óculos. Se eu não quisesse essas coisas, eu precisava, então, colocar um prompt manualmente, ok? Vou te mostrar outros exemplos. Isso aqui é uma das capas lá do IA Revolution. Olha lá, ó. Ficou legal. Para um tipo de capa interativa que você passa o mouse e se mexe, isso é bem interessante, bem legal. Então, para esses vídeos mais artísticos, eu acho que ele está saindo muito bem, tá? Não é ainda uma IA para criar o mais realista possível, com diversas movimentações realistas, e sim coisas mais simples como essa, e principalmente para dar vida a imagens que você criou há muito tempo ali com o IA Revolution. Olha que legal que ficou esse, cara. Ficou muito bom. Isso aqui eu nem vi ainda como é que ficou. Também uma das capas. Muito bom, hein? Curti demais. Uma das coisas que eu achei muito bom aqui no Midjourney é a aba explorar deles, que antes tinha com imagens, que você pode voltar para imagens aqui, mas agora tem os vídeos. E veja quantas ideias boas, quantas ideias legais. E você pode pegar a partir de qualquer vídeo desse aqui, por exemplo, gostei desse vídeo. Eu posso vir aqui e usar ele como um frame inicial e simplesmente enviar para ele ir no modo automático, que foi o que eu fiz, inclusive, com essa imagem. Vou aqui em Create. Aqui, ó, a partir daquele. Para quem usa esse plugin aqui para acelerar os vídeos, tá muito bugado aqui dentro. Talvez tenha que desativar. Olha lá que legal. Ficou com os movimentos meio estranhos, mas é aquilo. Você vai ter que ir fazendo como toda IA generativa, na tentativa e erro. Me fala aí nos comentários o que você achou e vamos para o próximo. Este aqui é o Menos. Para você que não conhece, o Menos, ele é um agente de IA que tem uma interface muito similar ao ChatGPT, uma interface de chatbot. A primeira novidade é que se você vier aqui, ó, tanto se você for uma conta gratuita quanto paga, você consegue clicar agora no chat e conversar gratuitamente. Você pode usar isso aqui como se fosse o seu chat GPT, para você conversar de graça. E uma outra IA que também fez isso, é que eu vou te mostrar já já, que é a GenSpark. Só que lá você vai precisar de uma conta paga e vai ficar ilimitado para qualquer modelo. Eu vou te mostrar, isso ficou muito bom. E os links de todas essas IAs que eu estou te mostrando estão todos abaixo na descrição. Quando tem crédito disponível para você se cadastrar e ganhar, eu sempre vou colocar aqui também. Então dá uma olhada aí. Mais uma novidade do Menos é que agora você tem as tarefas. Então se você passar o mouse, der um clique em agendado, você vai ver todos os agendados. Caso você tenha uma conta gratuita, será possível criar apenas uma tarefa agendada. E aí se você tiver a conta paga a partir do Plus deles, é que você consegue fazer mais tarefas. Então, por exemplo, eu vou pedir o seguinte: reúna as principais notícias relacionadas à IA das últimas 24 horas. Organize as informações, gere relatórios bem estruturados e faça um site. Olha só, uma coisa que se, por exemplo, você colocar no Task dentro do ChatGPT, você não vai conseguir fazer isso aqui. Faça um site com conteúdo e coloque no ar todos os dias às 10h45. Eu só adicionei aqui, ó, crie a seguinte tarefa agendada. Deixa eu ver se vai dar certo. Vai dar certo no horário. Onde que vai ficar aqui? Ele já criou. Se eu clicar aqui no menu, agendado, olha só, 10h45, eu posso inclusive editar, né? Porque ele já faz a modificação de forma automática, assim como acontece lá no ChatGPT, e muda o prompt. Se você não quiser, eu particularmente não gosto, eu gosto de deixar exatamente como eu construí o prompt, e aí você pode modificar. Você pode mudar se é diariamente, para semanal, mensal e trocar o horário também. Olha só, ele começa a carregar, quando dá o horário certinho, começa a carregar uma nova tarefa de forma automática e começa com todo o processo de fazer a busca das notícias
e fazer até chegar ao ponto de fazer o site, publicar o site. Como eu já fiz um, eu vou te mostrar já pronto para não ter que esperar terminar aquela tarefa, mas é o mesmo prompt para chegar no mesmo resultado. Aqui, olha só que interessante, ele trouxe por categorias, ele trouxe todas as notícias com um resumo e é interativo. Olha o absurdo disso aqui, olha o que é possível criar hoje em dia. Ler notícia completa, se eu clicar eu consigo ir direto para aquela notícia. Maravilhoso, né? Maravilhoso. Pensa quanto tempo levaria para fazer a curadoria de todo o conteúdo, a pesquisa, né? Você reunir, resumir, criar um site e ficar pronto no ar. Quanto tempo isso levaria? Agora é assim, com um prompt e agendado, você não precisa nem estar na frente no caso aqui do Menos. Absurdo demais. Uma outra coisa muito legal é que agora o Menos tem o seu próprio app, tanto para Windows quanto para macOS. É só você ir na loja de cada um, no caso eu estou aqui no Windows, mas na App Store também funciona da mesma forma, é só você procurar na App Store por Menos, que está aqui, ó. Menos, é só você baixar. Uma novidade muito interessante dentro do Gemini é que agora, assim como já acontecia dentro do AI Studio, você consegue fazer o upload direto de um vídeo para o Gemini e fazer qualquer pergunta sobre aquele vídeo. Como, por exemplo, eu peguei um vídeo lá do canal, eu vou te mostrar, inclusive, como que eu fiz isso aqui usando o GenSpark, que eu vou te mostrar em seguida. Então, peguei o link do vídeo, joguei lá no GenSpark, baixei o vídeo, trouxe para cá e falei, faça um resumo desse conteúdo dentro do Gemini. Então, aqui eu cliquei em mais, enviar arquivos. É claro que eu baixei um vídeo do YouTube, mas poderia ser qualquer vídeo, foi apenas para exemplo. Porque se você tiver com um link desse vídeo do YouTube, é só você colocar aqui direto no Gemini. Então você faz uma pergunta, manda o link que ele já vai entender. Então os tipos de uso para isso é quando você tem no seu computador ou na nuvem, aí você baixa isso e passa para cá. Olha lá, faça um resumo, o que são agentes de IA aprendendo do zero, oferece uma introdução completa ao conceito de agentes. Aí ele traz ó, o que são os agentes, os tipos, tudo baseado no conteúdo que tem ali. E lembrando, olha só, inclusive me deu a opção para eu exportar para planilhas, que vai no Google Sheets, do próprio Google. Inclusive, o modelo, lembrando que o modelo que está aqui por trás, é o 2.5 Pro, é multimodal. Então, posso perguntar algo visual, algo que está visualmente naquele vídeo, não apenas no áudio. Bom demais, né? E este cara aqui é o GenSpark. O GenSpark, ele é um agente muito similar ao Menos, só que ele tem algumas funções que o Menos ainda não tem. Vou te mostrar algumas delas aqui. Cara, dá para fazer tanta coisa que não dá para fazer nesse vídeo. Se você quiser que eu faça um vídeo aprofundando, coloca aqui nos comentários, beleza? Mas, de maneira geral, deixa eu te falar um pouco sobre o que é o GenSpark e o que ele faz. Eu vou começar com um exemplo do que eu citei de baixar o vídeo. Eu peço apenas o seguinte, faça o download desse vídeo com a maior resolução disponível. Pelos meus testes, a única resolução que ele está conseguindo baixar nesse momento é de 360p ou então 480p, o que é uma resolução muito baixa, mas só para a gente exemplificar aqui. Outra coisa que ele consegue baixar, ele pode baixar PDFs, ele pode baixar qualquer tipo de documento, que inclusive você não precisa nem ter o link, você pode diretamente pedir para ele, baixe PDF sobre... Eu vou fazer um exemplo aqui. E o melhor de tudo é que ele tem um próprio drive dele. Aqui dentro nós temos, no plano pago, que é de $20 também, se eu não me engano, vou olhar já já, nós temos 50 gigas, o que é bastante coisa. Veja que eu vou fazer um simples pedido, que é encontre e faça o download do artigo científico Attention is all you need em PDF, que esse artigo aqui, pesquisa de desenvolvimento do mecanismo de atenção, que é o que é usado nas LLMs todas hoje em dia. Olha só, ele já encontrou, já está usando a ferramenta para baixar e já vai colocar para mim dentro do meu AI Drive. Como que isso vai ficar aqui? Olha, meus arquivos, veja, eu tenho 50 gigas, ele mostra qual foram as últimas coisas que ele baixou aqui, artigo científico, download, se eu quiser eu posso criar uma nova pasta, né? Vídeos, áudios, livros, tem tudo aqui o que eu criei ou então que eu pedi para baixar. Então, por exemplo, eu venho aqui em artigos científicos, que foi o que ele acabou de baixar. Posso clicar para ir direto para eu conversar sobre isso e vamos ver se ele baixou certinho, porque pode ser, acontece dele achar que baixou e quando você vai abrir o arquivo
não tá o arquivo certinho. Tá aqui o artigo Attention is all you need. Pesquisa feito pelos pesquisadores do Google. Aqui está. Vamos ver aqui do vídeo agora. Vou vir no histórico, vou clicar aqui no download de vídeo do YouTube, a conversa. Esse chat aqui, o local de onde ficou esse histórico, ficou meio ruim. Espero que eles mudem depois, porque o que é intuitivo pra gente é aqui, né? E eles colocaram bem aqui, nesses dois traços que aparecem aqui, ó. Pronto, ele fez o download, baixou em 360p, como eu te falei, acesse seus arquivos e está aqui o vídeo completo. Nesse vídeo eu vou te explicar o que são os agentes, inclusive com player, né? Se por acaso eu quiser só ver uma informação rápida, eu venho aqui, dou uma olhada, muito bom. E foi a partir daqui que eu baixei e joguei lá para o Gemini. Quer ver uma coisa muito interessante também que ele faz? É criar um podcast com as notícias. Um exemplo, né? Poderia ser qualquer coisa. Eu uso sempre notícias porque nós estamos aqui nesse contexto da IA, então fica fácil, fica mais legal como exemplo. Então, nós podemos pedir para ele pegar esse conteúdo e transformar em um podcast, aqui mesmo em um só prompt, e ele vai fazendo passo a passo, porque lembrando, é um agente por trás das cenas. Então, ele vai fazendo a pesquisa, vai vendo quais são as ferramentas disponíveis, e aí ele vai usando essas ferramentas. Deixa eu dar um play aqui para você ouvir. Bem-vindos ao EI News Brasil. Hoje, 19 de junho de 2025, vamos cobrir as principais notícias de inteligência artificial desta semana. Primeira notícia. A Amazon alertou que vai empregar menos pessoas no futuro devido ao uso extensivo de IA. Começou com notícia polêmica. Então, é isso. Você consegue pedir para criar um podcast dentro do Spark. E a ideia deles, inclusive, é expandir isso. Se eu clicar aqui em início, aqui embaixo já está aparecendo o AI Pods, que a ideia seria mesmo um podcast mais longo. E eles já falaram que em breve vai estar aqui disponível, além desse que nós já podemos fazer. Um que seja mais personalizável, a gente falar quanto tempo, quantas pessoas estão conversando, etc. Por enquanto está bem limitado, que são esses AI Pods. Se eu clicar, ó. E aí, pessoal? Hoje vamos falar sobre uma nova série da Netflix que vai estrear amanhã, E aqui ele já traz em português, né? dia 19 de junho. É The Waterfront. Muito, muito bom, cara. Ciência e tecnologia, você pode filtrar. E aí, pessoal, aqui o TechCast, e eu tenho uma notícia que vai... Ah, muito bom. É por isso que eu falo que hoje em dia o conhecimento se tornou líquido, sem forma, como diria o querido Bruce Lee. Porque hoje em dia você pode pegar algo que é um vídeo e transformar em texto, em podcast, em um conteúdo interativo, em um site, em um jogo, entende? A maneira de você absorver conhecimento não tem nada parecido na história da humanidade. Se tornou completamente personalizado da maneira como você realmente aprende. E aí é um processo de descoberta. Qual o jeito que eu mais gosto de aprender? É lendo, é ouvindo um podcast, é complementando os dois, é fazendo um quiz, que inclusive essa é uma das melhores maneiras de realmente solidificar um conteúdo, que é fazendo uma revisão e depois fazendo uma revisão ativa, sem que você precise olhar em nenhum conteúdo. Então essa é uma maneira maravilhosa que nós estamos vivendo de aprendizado, para aprender. E é claro, cara, sempre terão as pessoas que vão utilizar assim, mas é sempre, não há dúvida, porque estamos falando de humanos, que vai usar qualquer tecnologia, incluindo a inteligência artificial, para o mal, para fazer coisas erradas. Hoje em dia, quantos vídeos você vê aqui mesmo no YouTube? Eu vejo isso acontecendo porque eu estou nesse meio. As pessoas se interessam para fazer o que é errado, cara, e querer fazer a IA que é sensual, a IA que vai, a IA do job, a IA que vai ganhar dinheiro fazendo as pessoas pagarem para ver ela pelada, entendeu? Então é esse tipo de uso assim que muita gente gosta de fazer, e se tratando aqui no Brasil quer sempre dar um jeitinho aqui, um jeitinho brasileiro. Então essa é o país, a nossa cultura que nós vivemos, que nós fomos criados. Por isso, seja diferente, utilize a IA para o seu crescimento pessoal, para o seu crescimento profissional, para você aprender da melhor forma, mais rápido, entende? Para você ser mais produtivo. Para finalizar, eu vou pincelar aqui algumas das funções que o GenSpark tem. E, inclusive, se você tem o macOS, eu já instalei ali no meu, só que eu não vou trazer nesse vídeo aqui, por isso que eu falei, coloca no comentário se você quer ver esse vídeo, porque tem um navegador somente para macOS nesse momento, e nesse navegador é possível pedir para ele fazer coisas que somente entrando aqui no genspark.ai
não conseguimos, que é pedir para ele ver o conteúdo que estão nas abas abertas. Isso é muito legal, cara. Pedir para ele ver conteúdos, para ele postar conteúdos usando a sua conta do Twitter, por exemplo, coisas que só estão disponíveis por enquanto dentro do browser, que é o browser deles, Genspark. Além disso, você pode criar slides, planilhas, esse chat ilimitado também, que fica aqui, chat com IA, só que você precisa de o plano, pelo menos o plano mais barato deles, que é o seguinte, ó, colocar em mensal, $25. Só que, cara, ao meu ver, isso aqui vale demais, porque aqui tem diversas IAs unidas em um só lugar. Então, tem modelo de imagem, tem modelo de vídeo, ao Kling aqui, por enquanto tá no View 2, mas acredito que, não sei, não lembro agora se saiu o 3. No menos já saiu o 3, tá? Já tem lá o View 3, só que gasta bastante crédito. Então, sempre fica de olho. Tem um armazenamento, tem um acesso a todos esses modelos até o final do ano, até dia 31 de dezembro de 2025, que é justamente esse aqui, ó, Chat com IA, tem todos esses modelos, incluindo o 3 Pro, cara. Tem todos esses modelos para você usar dentro da sua assinatura ilimitado, gratuito, com o seu plano lá de $25 por mês, entende? Isso aqui vale muito a pena. E ele, de fato, é muito útil. Eu tenho usado o Genspark há um tempo já e todo dia eu estou usando o Genspark. Outra coisa muito interessante é que aqui você pode colocar MCPs. Eu já fiz um vídeo explicando sobre MCPs lá no contexto da Anthropic com o Claude e do ChatGPT, mas lá já dá para entender muito bem o que são os MCPs e aqui você tem também. Tem alguns que está disponível só dentro do navegador deles, mas todo o restante te dá diversas possibilidades. É basicamente fazer uma integração com outras ferramentas, tá? Aqui você pode já colocar todo o seu Google Suite, todos os seus apps da Google que você usa, calendário, Google Drive, Notion, isso aqui é bom demais, porque eu pego uma resposta e já posso pedir para ele colocar lá no Notion para mim. Então tem muitas possibilidades. Isso aqui é muito bom mesmo. Aí eu quero saber de você qual desses aqui que você viu que você mais gostou. Me conta aí qual que você vai usar, qual que você já estava de olho e pensou, putz, é agora. Por exemplo, lá com o Midjourney. Dentre outros, você curtiu o Genspark? Me conta aqui nos comentários e temos sempre um combinado de colocar uma palavra-chave e eu já vi qual será a palavra-chave do vídeo de hoje. Deixa eu ver se está fechado para eu não fazer besteira aqui. A palavra-chave do vídeo de hoje será garrafa, sai um pingo no meu monitor, muito bom. Você viu que eu me preveni. E aí, por exemplo, se coloca de maneira disfarçada assim, este vídeo, ou então a cada dia que passa, as IAs se tornam como se fossem gênios presas na garrafa. Você só precisa saber como fazer o seu pedido da melhor forma. Caraca, esse ficou bom, hein? Eu quero comentar no vídeo aí falando isso. Ficou muito bom. E lembrando também que o link para o IA Revolution está aqui abaixo na descrição e também no primeiro comentário fixado para você se unir a mais de 4.000 alunos. Estamos há 2 anos já na ativa ensinando justamente para você aprender da melhor maneira possível, para que você aumente sua produtividade e também para você aumentar os seus ganhos utilizando IA. Lá você vai aprender agentes de IA do zero, dentre diversos outros cursos que tem lá disponível. Beleza? Muito obrigado por ter assistido até aqui. Meu amigo, minha amiga, 100.000 inscritos na parada. Agora vamos rumo aos 500 mil inscritos. Fechou? Valeu, eu te vejo já já. Tamo junto.